Dando sequência à série de programas especiais sobre os 40 anos da Universidade de Caxias do Sul, nós recebemos hoje o professor Luiz Carlos Bombassaro. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Eu tenho o prazer de receber hoje no programa Universo do Saber o professor Dr. Luiz Carlos Bombassaro, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que também já foi professor na Universidade de Caxias do Sul e, se não me engano, também ex-aluno, né? Claro. Por isso, na oportunidade em que a universidade está comemorando seus 40 anos, é bom ouvir a opinião de pessoas que, de certa maneira, lidam com as questões da universidade e estão ligadas à Universidade de Caxias do Sul, né? A minha primeira pergunta, ou minha primeira curiosidade é sobre a tua formação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre onde você fez mestrado, onde você fez doutorado, em que você se especializou. Bem, eu, na verdade, comecei estudando filosofia na Universidade de Caxias, sou licenciado em filosofia pela UFCS. Meu primeiro contato com o mundo acadêmico foi muito importante e eu tive uma excelente formação na Universidade de Caxias. Sempre que posso eu colaboro e sempre que posso eu também faço essa referência ao curso de graduação que foi muito importante, o curso de filosofia na universidade. Quando eu fiz o curso, nós vivíamos no país um clima político muito efervescente ainda no final dos anos 70, início dos anos 80, quando vivíamos a chamada abertura. Era um clima político muito interessante. Mas o clima... E a filosofia ela tem essa possibilidade de permitir debater e enxergar essas questões, né? Exatamente. Isso foi uma das questões importantes para a decisão, inclusive, de se fazer o próprio curso de filosofia. Isso me levou a estudar algumas questões que até hoje são questões que me ocupam. Eu lembro muito bem que também na época a universidade tinha uma proposta muito interessante de formação geral e de formação humanística de um modo geral. Nós havíamos começado o curso em 1978 e depois a continuidade desse curso mostrou que os estudos clássicos podiam se aliar a uma formação especializada sem nenhum prejuízo, vamos dizer assim, da questão da compreensão do mundo da própria época. Quer dizer, a filosofia dada ou estudada na época era uma filosofia engajada, na verdade, e muito vinculada aos problemas da época. Né? Mesmo que, além dos estudos clássicos, nós tenhamos desenvolvido no curso uma especialização dentro da epistemologia. O meu interesse particular foi muito a epistemologia e, na época, o curso de filosofia estava passando por uma transição muito interessante, que foi uma transição da análise dos estudos fenomenológicos para a análise das questões epistemológicas. Isso foi muito bom recordar, porque durante algum período o Departamento de Filosofia se dedicou muito ao estudo da fenomenologia e, posteriormente, passou a estudar a teoria da ciência, a epistemologia. Aí eu entro na história da universidade e a história da universidade entra na minha vida. Significa que a partir daí eu tive um contato muito bom com alguns professores que eu recordo até hoje. Um deles é o entrevistador desse programa, o professor Antônio Carlos Soares, o professor Lino Casagrande, o professor José Carlos Queixe, o professor Valentim Lazarotto. São todos professores que, na verdade, eu lembro com muito, não só com muito carinho, mas também com muito profissionalismo pelo entusiasmo e pela formação que eles proporcionaram. Não sou o único a ter usufruído dessa boa condição que a universidade ofereceu, porque outros estudantes da época também tiveram essa mesma formação. Eu achava muito interessante um curso como o curso de filosofia, nós não éramos muitos, né? Havia sempre uma luta se o curso fechava ou não fechava, por causa das poucas pessoas interessadas no próprio curso, mas nós tínhamos uma organização que permitia o funcionamento do curso. A sua flexibilidade, né? Era um curso monográfico, onde se estudavam autores clássicos, mas também
se estudavam temas contemporâneos muito importantes. E quando você concluiu o curso, foi trabalhar fora do estado, né? Eu sempre aliei à formação acadêmica um certo traço de gestão universitária ou gestão do conhecimento. A minha primeira experiência como gestor na área do ensino superior foi como secretário da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu. Eu recebi um convite para trabalhar naquela instituição e eu passei um tempo trabalhando como secretário da faculdade, porque para mim também foi muito importante. E posteriormente você ingressou no mestrado quando? Na verdade, após a minha experiência com a secretaria da Faculdade de Foz do Iguaçu, eu fui convidado para atuar como professor na Universidade de Caxias. Então, durante os anos 80, eu atuei como professor na Universidade de Caxias e comecei meu mestrado em 86, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, o mestrado em filosofia também se vinculava muito a questões da temática contemporânea, tanto da filosofia política quanto da epistemologia, e eu tive aí o grande prazer de ter conhecido professores excelentes que me entusiasmaram muito para a pesquisa filosófica. O professor Enildo Stein, o professor Carlos Roberto Cine Lima, o professor Álvaro Valls, a professora Rejane Carrion, e depois, devido à inserção internacional que a universidade possuía e ao contato que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul na filosofia possuía, tanto com a Alemanha quanto com a Inglaterra, com a França, etc., com diversos países, eu tive a oportunidade de conhecer dois professores também que eu admiro muito e que me entusiasmaram muito para a carreira filosófica, que foram os professores Thomas Kestrin e o professor Hans-Georg Flickinger. Os dois, um da Suíça e outro da... Um professor suíço, com quem nós mantemos contato ainda hoje, e o professor Hans-Georg Flickinger, que atua muito no país. Quer dizer, uma das áreas da tua especialização é a linha da epistemologia ou da filosofia da ciência, né? Ou da metodologia de pesquisa, né? Agora, eu sei que a tua área realmente de especialização mais recente é o estudo sobre o Renascimento, né? Exatamente. Então, podias falar um pouco a respeito disso, né? Quando o curso de filosofia da Universidade de Caxias fazia cursos monográficos, uma das minhas um dos primeiros interesses foi a questão da mudança conceitual. Eu digo isso porque o meu interesse pelo estudo da filosofia da Renascença é antigo, na medida em que eu sempre quis estudar um caso específico de mudança conceitual. E me concentrei na passagem do pensamento geocêntrico. Tu podia esclarecer um pouco o que é mudança conceitual? Talvez com um exemplo que eu vá dar, isso possa ficar claro. Eu me interessava um pouco por compreender como havia acontecido a passagem da mentalidade geocêntrica para a mentalidade heliocêntrica dos séculos XV e XVI. A partir disso eu tive o interesse de ler epistemólogos e historiadores da ciência, historiadores da filosofia e filósofos que analisassem o tema da mudança de mentalidade e das formas de compreensão do mundo. Evidente que para mim foi muito importante analisar um caso específico de desenvolvimento do pensamento heliocêntrico, que na verdade foi Giordano Bruno. E a partir desse interesse que havia já nascido no curso de graduação, que eu havia estudado através da epistemologia pós-popperiana de Kuhn e de Putnam no curso de mestrado na URGS, eu dei continuidade, na verdade, e aprofundei meus estudos no doutorado em torno do conceito de intelecto em Giordano Bruno e em torno da figura de Giordano Bruno. Isso você fez em que universidade? O doutorado, eu concluí meu doutorado na Universidade de Kaiserslautern, é uma universidade alemã, na cidade de Kaiserslautern, mas eu já havia começado os meus estudos sobre a Renascença na Universidade de Heidelberg, num primeiro estágio de doutorado que eu frequentei na Universidade de Heidelberg. Foi a oportunidade em que eu pude conhecer o professor Gadamer, por exemplo, que ainda atuava como professor e que é um dos maiores nomes falecido há pouco tempo. É uma das pessoas muito conhecidas no meio filosófico, especialmente pelo desenvolvimento da teoria hermenêutica
e por causa também dos estudos que a teoria hermenêutica proporcionava para o desenvolvimento da própria história da ciência. Você acabou publicando um livro em alemão, né? Que, Não, aliás, não tem tradução, não foi tem. traduzido, né? Não foi traduzido ainda para o português, mas o livro Aliás, alemão... podia mostrar um pouco, né? Tu podias falar um pouco a respeito dele, né? A publicação do livro em alemão foi resultado do trabalho de doutorado, resultado das investigações do meu tempo de doutorado. Então, nesse livro, eu simplesmente desenvolvi uma investigação específica sobre o conceito de intelecto em Giordano Bruno, que foi um dos autores mais importantes para a difusão do pensamento copernicano e das teses heliocêntricas na Inglaterra do final de 1580. Então, na verdade, o texto tem esse panorama histórico como pano de fundo. Não é um mero texto, não, são 440 páginas. É muito trabalho, é um resultado de um longo período de trabalho. O período de doutorado oficialmente é de 3 anos, mas as minhas investigações sobre esse tema, na verdade, aliás, demoraram mais de 10 anos. Continua, você está ligado a organismos internacionais, continuando essa pesquisa, né? Eu estou associado a um grupo de pesquisadores que trabalham com a obra de Bruno. Eles permitem uma interlocução muito boa para o desenvolvimento das pesquisas sobre filosofia da Renascença e estou trabalhando também na tradução das obras italianas de Bruno, na coordenação das obras italianas de Bruno para o português, com previsão de ser divulgado o pensamento de Bruno no país. Porque em português, o que tem das obras de Bruno em língua portuguesa? Nós temos as obras de Bruno em italiano, as obras italianas de Bruno são 7 as que restaram. Nós temos, dessas 7 obras, nós temos 2 obras somente publicadas no Brasil com tradução portuguesa. As 2 obras se referem, uma a questões metafísicas, sobre o problema da unidade, sobre o problema da causa, e a outra obra se refere sobre o problema do infinito, sobre questões cosmológicas. Nós temos esses 2 textos. O teu projeto é traduzir toda a obra dele? O projeto é fazer uma nova tradução dos textos já existentes, devido às novas formas de interpretação que se desenvolveram a partir dos estudos que esses pesquisadores atualmente desenvolvem, enfocando mais a obra de Bruno por Bruno mesmo e não através unicamente de intérpretes que haviam divulgado o pensamento bruniano nos anos 50 desse século, por exemplo, e desenvolvendo investigações que sejam próprias da organicidade, que demonstrem a organicidade do pensamento do autor. A intenção é publicar as 7 obras italianas de Bruno num prazo breve. Mas como as traduções são muito demoradas e são muito trabalhosas, certamente isso ainda vai demorar uns 2 ou 3 anos. Eu vou te pedir licença para nós fazermos um breve intervalo e logo retornaremos conversando com o professor Luiz Carlos Bombassaro. Estamos retornando com o programa Universo do Saber, conversando hoje com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Luiz Carlos Bombassaro. Antes de nós darmos sequência à nossa conversa, nós vamos ouvir uma pergunta formulada pelo Marcelo, que é o presidente do Diretório Central de Estudantes. Bom, gostaria de saber, já que este ano é o ano que se comemora 40 anos da universidade, que na sua ótica a universidade avançou nesses 40 anos e o que ainda ela está para avançar, o que foi um pouco frustrante nesses 40 anos, né? Porque no movimento estudantil a gente fez esse resgate histórico e viu que várias lutas ainda são as mesmas do passado e outras que se avançaram. Eu gostaria de fazer esse balanço da universidade desses 40 anos, essa reflexão. Já que você vê de fora, inclusive quem vê de fora diz que vê melhor, né? Eu não vejo única e totalmente de fora, também não se vê muito bem, mas porque é preciso estar sempre inserido também para sentir melhor como as coisas de fato se desenvolvem na universidade. Eu não posso falar sobre os 40 anos, por isso não posso analisar especificamente o caso do desenvolvimento da Universidade de Caxias do Sul.
Eu tenho a impressão que poderia dizer, de alguma maneira, o que a universidade representa do ponto de vista do próprio desenvolvimento da cultura na região. Quer dizer, uma cidade ou uma região